Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação. O assunto da aula de hoje é circunferência e círculo. Ué, professora, mas não é a mesma coisa? Não. Vamos entender a diferença. Não é a mesma coisa, mas elas estão relacionadas. Vamos entender o que é uma circunferência. A circunferência ela tem o seu interior vazio, não é preenchido, certo? A circunferência é vista da seguinte forma. Essa linha aqui, essa curva aqui, que forma a circunferência, é como se fosse um conjunto de pontinhos bem juntinhos até formar essa circunferência. Todos esses pontos estão em volta de um centro, de um ponto central, que é chamado de origem, certo? Então, como é que tem vários pontinhos, que de tão juntinhos parece ser uma linha curva, e tem essa origem, a distância da origem para qualquer ponto localizado nessa circunferência é a mesma. Ou seja, a circunferência, ela tem um centro, um ponto central, onde toda a sua linha curva está em volta, certo? Todo o conjunto de pontinhos, ok? Já o círculo, ela é uma circunferência, tá vendo aqui? A limitação desse círculo, mas com todo o seu interior preenchido. A gente pode citar o exemplo de uma pizza. A borda da pizza é como se fosse aqui essa circunferência, e toda essa parte aqui preenchida é todo o recheio. Vamos dar também um exemplo de circunferência, um bambolê. Ele não tem a circunferência, mas o seu interior é vazio, ok? Conseguiram perceber? Ele tem a linha curva, mas o seu interior é vazio. Essa é a principal diferença entre círculo e circunferência. Eu trouxe aqui uma bicicleta, e vamos analisar dessa bicicleta o seu pneu, o seu aro, que é um exemplo também de circunferência, porque ele não tem todo o seu interior preenchido. E observe, se vocês já observaram, existem os raios da bicicleta, né? Isso todos ligados a um ponto, ao cubo central, tanto no pneu traseiro, quanto no pneu dianteiro. E é justamente dessa palavrinha aí que nós vamos trabalhar, raio. A bicicleta não tem os raiozinhos assim? Vários? Não é assim? Então, vamos lá. O que é o raio? O raio é a distância do ponto ou da origem. Eu trouxe esse pneu pra cá, ó. Pra gente conseguir trabalhar. Ok? Então, o que é o raio? O raio é a distância do ponto central aqui, da origem, até um ponto qualquer dessa circunferência, ok? Então, eu posso dizer que a distância do ponto da origem para o ponto A é a mesma dessa daqui, ó. Vou traçar um novo raio. Do ponto C. A distância da origem para o ponto A é igual à distância da origem para o ponto C. Todos os pontos que formam essa circunferência têm a mesma distância até a origem, ok? Então, isso é denominado raio, que é representado por uma letra R, ok? E nós temos o diâmetro. O diâmetro nada mais é do que a junção de dois raios na mesma direção, e ele é representado pela letra D. Observe aqui, a partir do ponto de origem, eu tenho um raio, que é da origem até um ponto qualquer na circunferência, e tem um outro raio aqui, da origem até um ponto qualquer da circunferência, só que eles estão na mesma direção e também estão alinhados, e assim a gente consegue formar um diâmetro. Observe, então, que o diâmetro é 2 vezes o raio, é o dobro, entendeu? Eu tenho um raio, tenho 2 raios. Então, o diâmetro é 2 vezes R. R é o nosso
raio. Conseguiu entender? E os pneus das bicicletas são formados por muitos raios. Foi por isso que eu trouxe esse exemplo aqui prático para vocês conseguirem visualizar, ok? Quando você tem um raio passando, você tem dois raios alinhados, você tem um diâmetro, certinho? Então, vamos lá. Como é que nós traçamos, então, uma circunferência bem feita? Nós utilizamos o instrumento chamado compasso, certo? Para nós utilizarmos o compasso, nós precisamos conhecer a dimensão do nosso raio. Por quê? Porque essa pontinha de metal aqui, ela fica bem no centro. Ela é o ponto origem. A ponta de metal é o nosso ponto origem. E a gente precisa do raio para traçar toda essa circunferência aqui, ok? Então, vamos a um exemplo. Nós vamos traçar uma circunferência de raio de 1,5. O que você precisa ter? Uma régua e o compasso. Por que uma régua, professora? Porque você precisa saber o quanto você vai abrir esse compasso aqui. E você precisa abrir no valor do raio, 1,5. Então, vamos lá. Espero que vocês consigam enxergar. Vamos marcar aqui 1,5. 1 centímetro. Um e meio, ok? Então, a ponta de metal é a nossa origem. Nós vamos marcar aqui, depois a gente anota eu vou anotar com a caneta a origem. Após você fazer essa abertura, tenha cuidado para não fechar o compasso, algumas vêm com uma trava, que vai facilitar bastante. É só você colocar a ponta de metal e girar a ponta que tem a grafite, ok? E assim a gente consegue fazer a nossa circunferência certinha. Deixa eu marcar aqui o nosso ponto de origem. Com raio. E assim fizemos a nossa circunferência com raio de 1,5. Vamos verificar. Nós verificamos do ponto de origem até a circunferência feita, ok? E nós temos 1,5. Se nós temos 1,5, qual será o nosso diâmetro? Nós temos o raio de 1,5, correto? Qual será, então, o diâmetro dessa circunferência? Lembra que eu disse que o diâmetro é o dobro do raio, então vai ser 2 vezes 1,5, que é igual a 3 centímetros. Então, nós temos o raio e nós temos o diâmetro da nossa circunferência. Vamos fazer o próximo aqui, a próxima circunferência. Observe o dado. Fazer uma circunferência com diâmetro de 2 centímetros. Mais 2 centímetros, para fazer a circunferência, nós precisamos do valor do raio. Certo? Então, se eu só tenho 2 centímetros, como é que eu vou descobrir o valor do raio? O diâmetro é 2 vezes o raio, o dobro. Logo, o raio vai ser metade do diâmetro. Então, a metade de 2 é 1. Então, se o diâmetro é 2 centímetros, o raio é 1 centímetro. Certinho? Então, nós vamos precisar da régua para marcar aqui, para identificar a abertura do compasso, 1 centímetro. O meu compasso não tem trava, então tenho que ter muito cuidado para ele não... Aqui, 1 centímetro. A ponta de metal vai ser a origem da nossa circunferência. Depois, basta acender com o lápis.
E assim, nós fazemos a circunferência. Vamos acender aqui o ponto origem. E vamos conferir se o diâmetro da circunferência é igual a 2 centímetros. Confere, logo o raio também é 1 centímetro. É dessa forma, então, que a gente consegue fazer uma circunferência e identificar a diferença entre uma circunferência e um círculo. Lembrando que a circunferência, o seu interior não é preenchido, basta lembrar de um bambolê. Já o círculo, ele tem o seu interior preenchido, basta também lembrar de uma pizza, ok? Então, bons estudos. Tchau, tchau.